Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jorge Okagawa e essa é a Academia da Mente. Você está assistindo ao segundo vídeo de uma série que nós estamos tratando sobre o medo de falar em público. Nós consideramos no primeiro vídeo que esse medo é mais complexo do que a maioria das pessoas imagina e por isso nós precisamos de uma série de vídeos para realmente conseguir elucidar várias coisas e conseguir de uma vez por todas vencer esse medo de falar em público, que é um monstro que impede com que muitas pessoas, a maioria das pessoas possa se expressar de maneira adequada e se fazer entender diante das outras pessoas. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você pause esse vídeo e comece por ele, porque ele dá uma base de compreensão muito importante. Eu vou deixar aqui no card para que você possa assistir, mas só para a gente pegar um gancho dele e poder partir, nesse primeiro vídeo você vai descobrir que na verdade você não nasceu com medo de falar em público, ele não veio de fábrica, você aprendeu a ter medo de falar em público pelas experiências às quais você foi submetido e pelos registros emocionais que você fez dessas experiências. E esses registros estão gravados em você, e quando você está diante da situação de falar em público, sem que você perceba, esses gatilhos eles são disparados e você entra num estado de alerta, num estado de pânico para você fugir. Para saber mais detalhes de como isso acontece, assiste a esse primeiro vídeo. Nesse vídeo, nós vamos considerar o porquê a maioria das pessoas não consegue vencer o medo de falar em público. Presta muita atenção no que eu vou te falar aqui, porque eu encontrei pouquíssimos lugares que considera o que eu vou considerar com você. Por isso, eu vou pedir para que você se inscreva neste canal, para que você clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curta e compartilhe com outras pessoas que possam ser ajudadas, porque assim o YouTube começa a perceber que tem valor nesse conteúdo e começa a entregar para mais pessoas. Posso contar com a tua ajuda? Então, vamos seguir adiante. Por que você não consegue vencer o medo de falar em público? Eu mencionei no final do último vídeo que, em muitos casos, o medo de falar em público é, na verdade, um efeito e não a raiz do problema. Mas como é um sentimento que nos apavora, a gente quer se concentrar muito rápido nele para eliminar ele rapidamente. O que acontece é que você começa a aprender várias técnicas de como controlar essa parte emocional. Então você está naquela situação tensa, você aprende a respirar, postura, conversa interna, tudo isso aqui a gente vai aprender em próximos vídeos, mas é só para exemplificar. E aí você consegue se acalmar, recobrar a consciência, voltar para o momento presente e agora você está pronto emocionalmente para falar com as pessoas. Só que aí é que mora a fonte de frustração de muita gente. Porque você teve todo esse trabalho emocional, motivacional para conseguir acalmar os teus ânimos e aí quando você está diante das pessoas e vai começar a falar, você percebe que você não sabe como fazer isso. Você não se preparou, não desenvolveu as habilidades necessárias para se comunicar com as pessoas. O que vai acontecer? Você teve todo aquele esforço para se acalmar, só que agora, quando você vai começar a falar, você vê que não está preparado e aquele sentimento volta. Você de novo entra num estado de pânico porque você está despreparado para aquilo e o registro emocional disso pode ser ainda pior, porque você já conseguiu superar uma vez o medo e ele voltou. E você tem aquela sensação de que você nunca vai superar isso, você sempre vai sentir medo. Por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas considera simplesmente a parte emocional do medo de falar em público e não se dá conta de que na verdade também existe a parte de você desenvolver habilidades de um bom comunicador. Aí você controla a parte emocional e como você tem as habilidades adequadas para isso, você consegue dar seguimento àquela experiência. Para você entender ou visualizar o que eu estou querendo explicar, imagine que você está se preparando para uma luta, onde você vai enfrentar um adversário muito experiente, muito poderoso, e você está nervoso, claramente. Aí vem as pessoas para te ajudar a fazer um trabalho mental com você, controlar a tua emoção, você está tremendo, você quer fugir, mas as pessoas conversam, te acalmam, você respira, você fica cheio de adrenalina e está pronto para ir lá e enfrentar o seu adversário. Quando você chega, sobe no ringue, soa o gongo, você percebe que você não sabe lutar. Você está cheio de vontade, todo motivado, mas não aprendeu as técnicas de defesa, ataque, a como sobreviver àquela situação. Mesmo cheio de vontade, você vai levar uma surra, você não está pronto para isso. É isso que acontece quando a gente se foca simplesmente na parte emocional, sem entender que eu preciso me desenvolver como um bom comunicador. E como a gente viu no outro vídeo também, a verdade é que o sistema de ensino que nós temos hoje e até mesmo as estruturas familiares, infelizmente, não nos estimulam a desenvolver a nossa comunicação de forma eficiente. Nós aprendemos a falar, mas não aprendemos a nos
comunicar. Existe uma diferença. Quando eu falo o que eu penso, eu estou me expressando. Eu posso dizer que eu sei me expressar. A coisa vem na minha cabeça, eu falo. Eu sinto, eu falo. Eu estou simplesmente botando para fora. Mas eu não sei o impacto que está tendo nas pessoas. E muitas vezes eu quero dizer uma coisa, a pessoa entende outra. Mal entendidos acontecem aos montes, porque nós não desenvolvemos a nossa capacidade de comunicação. Então isso mostra que tem uma outra coisa a se considerar. Muitas pessoas, não é que elas não sabem falar em público, elas não sabem falar no dia a dia. Já reparou como que tem pessoas que têm dificuldade de se expressar, de explicar o que está pensando, o que está sentindo? Isso faz com que muitas pessoas polarizem as coisas, briguem de forma desnecessária. A pessoa, ela não sabe se expressar sem ofender a outra pessoa, ela não sabe ouvir o que a pessoa está falando, assimilar aquilo e construir um senso comum. As pessoas têm dificuldade em elaborar ideias de maneira lógica, que façam sentido para ajudar as pessoas a entenderem ela. Só que no dia a dia, nas conversas cotidianas, essas coisas são relevadas. Eu estou falando, a outra pessoa completa, a outra pessoa entende o que eu estou falando. Só que quando eu estou diante de uma situação, que eu vou fazer uma apresentação, falar diante das outras pessoas, não tem tanta interação assim. Naquele momento, a atenção está toda focada para mim e eu tenho que ter a competência para conseguir fazer isso. Esse é o motivo do porquê as pessoas não conseguem vencer o medo de falar em público. Porque eles simplesmente consideram como sendo algo emocional e não entendem ou não se dão conta de que precisam desenvolver as habilidades para se tornarem bons comunicadores. É claro que existem situações em que a parte emocional ela é muito mais forte. A pessoa pode ter sofrido traumas, pode ter fobias, que a parte emocional vai precisar de muita atenção, ajuda de profissionais da psicologia, pessoas voltadas para essa parte das emoções, mas mesmo assim, mesmo que a pessoa tiver um problema emocional muito grande, ainda assim, depois dela conseguir superar essa parte emocional, ela vai ter que desenvolver as habilidades de um bom comunicador. Entenda que não é mágica. Perder o medo não significa que você sabe como falar. Você quer vencer esse medo? Trabalhe as duas coisas. Qual que eu trabalho primeiro? A verdade é que você vai ter que trabalhar os dois. Mas até chegar o momento em que você vai ter que falar em público, é importante que você desenvolva essas habilidades. Quais são as habilidades que eu preciso ter para conseguir me comunicar bem? Vamos considerar isso nos próximos vídeos da série. E a parte emocional? E quando eu tenho que falar? Porque mesmo que eu tenha as habilidades, vão ter situações em que eu vou continuar me sentindo nervoso. Como é que eu trabalho isso? Também vamos considerar nos próximos vídeos da série. Esse vídeo é bem mais curto do que o primeiro. Mas assim como o primeiro, o objetivo é estabelecer uma base de compreensão. Olha o que nós já aprendemos até aqui. Nós aprendemos que o medo de falar em público é um medo que você adquiriu. Não é um medo inato, um medo que veio com você desde o começo. Mas você foi aprendendo no decorrer da vida, com as pessoas te reprimindo para você não falar, com você na escola não sendo treinado para aprender a falar, você aprendeu a fazer contas, escrever e ler, mas não a falar diante das pessoas. No dia a dia a gente não estimula muito essa parte de como é que eu vou falar para convencer as pessoas, para encantar as pessoas? A gente simplesmente fala, foi assim que a gente aprendeu. E muitas vezes eu fico tão concentrado no medo, na parte emocional de falar em público, que eu não me dou conta de que eu não sei falar em público. Então eu preciso aprender a falar, a conversar no dia a dia, para que quando eu controlar a parte emocional, eu tenha as ferramentas necessárias para continuar essa batalha e seguir adiante. Conseguiu entender tudo isso? Essa base de compreensão é fundamental para que você possa perceber o porquê que não é uma dica ou outra que vai fazer você vencer o medo de falar em público, mas sim o entendimento completo da situação. Lembra que nós falamos no primeiro vídeo? Para você se preparar para uma batalha, você precisa conhecer o inimigo. Agora, nós já temos as informações necessárias para nos prepararmos para essa batalha. E é isso que nós vamos fazer nos próximos vídeos. Considerar partes técnicas, estratégias e exercícios para que você possa vencer o medo de falar em público. Você está gostando dessa série? Ela está agregando valor para você? Eu espero sinceramente que sim. Eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários de onde você está assistindo o que você está achando de tudo isso. Se você tem mais dúvidas, se tem alguma coisa que você viu aqui que você não concorde, que você pense diferente, para nós abrirmos um diálogo. Quais são as suas dúvidas? As suas dificuldades, como que você se sente quando precisa falar em público. Você me dando esse feedback, eu consigo preparar um conteúdo ainda mais adequado para você. Eu consigo entregar algo que vai se encaixar perfeitamente na sua realidade. Não quer dizer que eu saiba todas as respostas, mas como um comunicador, eu posso, aquilo que
de repente eu nunca pensei nisso, nunca vi ninguém passar por essa situação. Nós vamos descobrir juntos como é que nós podemos vencer esses desafios. Mais uma vez, eu peço para que, se você gostou do conteúdo desse vídeo, curta e compartilhe ele, porque assim o YouTube começa a entender que é um conteúdo de qualidade, que compensa entregar e oferecer para outras pessoas na plataforma. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.